você precisa priorizar o tempo para fazer o que te torna excelente. Quais são as coisas que te impulsionam, que te renovam, que te dão energia? E então você tem que... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu sinto que muita gente nem sequer sabe o que significa ser um líder, porque elas estão tão feridas, têm muitas mágoas, muitas adversidades que enfrentam ou já enfrentaram e não superaram, têm dor e medos do passado, e isso as mantém presas no passado em vez de ter uma bela visão do futuro. Eu quero te perguntar, quando foi o momento em que você sentiu mais dor intensa e quanto tempo levou para que você pudesse finalmente curar essa dor? E foi quando você era mais jovem? Foi quando você estava casado? Foi quando você estava lançando o negócio? Quando foi esse momento? Qual foi ele? E quando você percebeu que isso era algo que o estava impedindo? Eu acho que, Lewis, essa é uma pergunta profunda. Então é por aí que a gente começa, a gente vai direto na ferida, não vou pegar leve contigo. Eu diria que há provavelmente dois momentos. Um com uma mentalidade de pré-liderança e um com a mentalidade de liderança. A mentalidade de pré-liderança, para mim, foi na faculdade, e a dor que eu senti foi porque eu achei que não era uma pessoa íntegra. Eu tentava ser uma pessoa para um grupo, outra pessoa para outro grupo, e acabei magoando muitas pessoas, magoando muita gente. Não foi uma época boa, e o resultado das minhas próprias ações me fizeram sofrer porque estava causando dor. Era basicamente o que eu tinha visto como modelo, e era assim que eu estava me tornando, sabe? Foi meu próprio fracasso que levou a mudanças e liderança. Eu quero dizer, você meio que vive na dor. Quando você está liderando? Sim, sempre digo que você só lidera se sofre. Sério? E sim, eu estou caminhando hoje com a dor que vem depois de ter que tomar uma decisão realmente difícil. E então, se você não está sofrendo, provavelmente não está liderando. E vários exemplos me vêm à mente. Eu tive um mentor e um herói que acabou tirando a própria vida, e eu não fui no seu funeral. Isso foi uma dor. Além disso, a dor do fracasso é muito, muito real. E o fracasso público de tentar algo que não funciona e a dor de não lidar bem com alguém. Então, você tem que viver com isso. Então, é uma temporada após outra de dor. Mas isso faz parte. Eu sempre digo às pessoas que a diferença entre onde você está e onde poderia estar é a dor que você não está disposto a suportar. Às vezes, a dor de tomar uma decisão difícil realmente te leva ao lugar certo, ou a dor pode ser algum tipo de disciplina que você acrescenta à sua vida. Eu tento não fugir da dor. Eu gosto dela, mas sei que ela faz parte da minha vida. Eu tento aceitar ela como parte do que fazemos. E por que você acha que tanta gente evita enfrentar a dor quando sabem que é isso que vai ajudar elas a chegarem no próximo nível e eliminar a dor de fato? Sim, eu não sei se todo mundo realmente sabe disso. Eu acho que às vezes elas pensam que evitar a dor é o objetivo e não necessariamente vem o benefício do outro lado da dor. Digamos que alguém em uma empresa tenha um funcionário com uma mentalidade tóxica. Essa pessoa tolera isso por um tempo. Depois acaba demitindo esse funcionário tóxico e não faz a menor ideia e pensa, meu Deus, é incrível como as coisas estão melhores, tudo mudou agora, sabe? E elas não percebem também que quando toleram esse comportamento intolerável, estão perdendo muita credibilidade perante os outros. Eventualmente, o funcionário tóxico não é o problema é a pessoa que o está tolerando. E evitar essa dor acaba gerando mais dor. Eu levei anos, na verdade, para entender que eu poderia evitar a dor de curto prazo porque ela é dolorosa, mas que essa dor poderia se agravar por um longo período se eu não enfrentasse ela. E eu tento entrar na dor que vai me levar ao progresso. E às vezes não tenho vontade, não faço, mas quando faço, você não ganha duas vezes o título de melhor atleta estando confortável. Crescimento e conforto raramente coexistem. É preciso enfrentar o desconforto. Eu sinto que a minha vida é um desconforto constante. Cara, é doloroso ser a vítima e é doloroso ser um líder. Sim. Mas a liderança pode
Escolher sua Você dor. escolhe a dor. Escolher a dor, sim. Tem resultados melhores sendo líder, né? Mas a dor não desaparece, né? Não me parece que a dor desapareça nem como vítima, nem como líder. Não, eu não acho que a dor desapareça. Nesse mundo destruído, a dor não desaparece, mas há certos tipos de dor que levam a uma amanhã melhor e há outros tipos de dor que levam a mais É dor. verdade. Você mencionou 2 momentos, né? O primeiro, a faculdade, onde você não foi íntegro. Eu tô supondo... Bem, eu não quero supor, mas provavelmente há coisas que você estava fazendo, dizendo que não eram íntegras ou que não estavam de acordo com sua palavra. Você disse que era uma pessoa num determinado grupo e outra em outros. Tive uma época quando eu tinha entre 10 a 12 anos que eu roubava muito. Barra de chocolate, cigarros. Você chegou a ser preso por Nunca isso? fui preso. Eu fui. Você foi? Sim. eu fui. Sério? Uau. Sim. Com que idade? Eu estava na faculdade. Uau. Sim. Fase difícil, é. Foi sim. Tinha um cara que eu admirava, ele era um atleta mais velho. Eu não me lembro agora como ele se chamava. Ele disse algo tipo, nunca saímos sem sucesso. Acho que foi isso. Eu saía e sempre roubava alguma coisa. Sério? Na verdade, eu meio que queria que ele Aham. gostasse de mim. Eu não era tão E bom aí foi quanto pego. ele. Sim. Uau. E nessa aí eu fui pego. Eu era um atleta universitário, eu ia perder minha bolsa Para com de isso. estudos. Então era uma espiral de coisas assim. Essa foi uma das muitas coisas que fiz que me causaram muita dor. E como você superou quando saiu da prisão? Quer dizer, foi uma noite ou duas, uma hora Sim, ou algo assim? Não, na verdade, eles apenas me deram um susto e de fato me assustaram, fizeram um trabalho muito bom. O meu pai era alcoólatra e eu comecei a beber demais e achei que eu poderia parar. Um dia eu tentei e não consegui parar. Isso foi na época de todas as outras coisas. Eu era responsável pela fraternidade da qual fazia parte. 4 caras cometeram furto. Nossa casa estava com muitos problemas. Foi então que eu elaborei um plano para tentar estabelecer alguma credibilidade. E parte do que eu fiz foi em uma universidade religiosa cristã. Eu falei, vamos fazer um estudo bíblico lá. Isso fazia parte do meu plano. O que eu fiz foi buscar um significado espiritual. Até porque eu sou um pastor e isso me levou a um caminho de fé. Foi quando eu tive uma grande reviravolta que quando cheguei ao fundo do poço, não conseguia parar de beber, estava roubando, traindo todas as garotas que eu saía naquela época, traindo meus amigos. E chegar ao fundo do poço me fez fazer algumas perguntas maiores sobre minha vida. Sério? Você estava interessado na fé quando você crescia antes disso? Não, nós íamos para a igreja, mas para mim isso não passava de uma ação. Mas quando você vê o seu pai alcoólatra e seus pais brigando, se desentendendo, você pensa... Brigando, Eles não sim, estão vivendo isso. de acordo com as Não há mensagens. nada de real nisso para nós, foi apenas... O Natal e a Páscoa ato. são ótimos, você tem bons momentos às vezes. E, então, a questão passou a ser, eu vou viver de uma forma que prejudica as pessoas ou eu vou viver por algo que seja mais significativo e duradouro? Foi aí que tive uma grande mudança na minha vida. Essa foi a primeira fase difícil que você teve. Você disse que foram 2. Bom, o que eu quero dizer é que na liderança é muito difícil dizer qual foi o maior momento. É muito difícil dizer qual foi o maior... É muito difícil dizer qual foi o maior momento. No início, os erros que cometemos e os fracassos e foram 27 anos liderando a igreja que começamos, 27 anos de diferentes tipos de dor e, sabe, 27 anos de diferentes tipos de bênçãos, vitórias e coisas das quais também nos orgulhamos, mas não é possível liderar muitas pessoas sem passar por muitas Sério? dores. Como você perdoa a si mesmo ou aceita dor não intencional que pode causar a outras pessoas há Sim. 10 ou 20 anos? Você cometeu um erro. Você não disse a coisa certa na hora certa e alguém interpretou de forma errada. Como é que você aprende a se perdoar e a não se apegar ao sofrimento causado por isso? Essa é uma ótima pergunta, mas o que, afinal, é o perdão? Você precisa receber o perdão. Algumas pessoas podem dizer, sinto que agora estou perdoado, mas a parte de perdoar a si mesmo é muito importante. Existe uma ilustração, como se você estivesse segurando um vidro quebrado e o apertasse dessa forma. Quem você está machucando? Você está se machucando. Quando nos apegamos a qualquer falta de perdão, ou ao que fizemos de errado e o apertamos, acabamos nos machucando. Quando somos feridos, nós tendemos a continuar ferindo outras pessoas.
É preciso chegar a um ponto em que digamos, não posso mudar isso. Não posso mudar o que fiz, não posso mudar o que disse, mas posso mudar o que eu estou fazendo daqui para frente. Para me tornar diferente daqui para frente, eu tenho de deixar de lado o que eu fiz no passado. E Quando você aprendeu isso? eu diria que ainda estou aprendendo, o que significa que eu ainda sou muito duro comigo mesmo quando faço algo que está abaixo dos meus padrões. É algo tão pequeno quanto um cara que eu não conhecia muito bem, que passou por uma situação horrível e pensei em ligar para ele. E então não liguei para ele, e não liguei para ele. Então, depois passou muito tempo e eu pensei, bem, se eu ligar para ele agora já será tarde demais. Um ano depois eu encontrei ele e fiquei pensando, eu não fiz nada, eu não liguei para você. Quero dizer, foi uma situação horrível pela qual ele passou e eu simplesmente não fiz algo e me martirizei por causa disso. Então, pessoas com padrões elevados geralmente têm muita vergonha. O que queremos fazer é ter um padrão elevado sem muita vergonha. Temos que deixar isso de lado e seguir em E como frente. deixar de lado e não se sentir culpado, envergonhado? Para ele, eu pedi desculpas e disse, você poderia me perdoar porque pensei nisso e só fiz algo depois de muito tempo? Eu simplesmente disse isso e ele foi muito gentil comigo. Às vezes isso vem acompanhado com um pedido de desculpas a outra pessoa. Outras vezes é quase como se você tivesse que traçar uma linha na areia e dizer, não vou permitir que as ações que eu fiz ou deixei de fazer continue me pedindo de fazer a coisa certa hoje. Então é uma escolha interna para seguir em frente. Você precisa seguir em Como a frente. gente aprende a curar e criar paz? É possível fazer isso se você não perdoar a si mesmo ou aos outros? Você Sim. pode começar a curar a si mesmo guardando rancor e se envergonhando? Isso faz parte do processo de cura. Ok, então, o meu pai, ele era alcoólatra, o que cria desafios em qualquer tipo de família. E havia muita mágoa ali. E acho que não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje sem ter perdoado ele e sem ter me perdoado pela minha participação no que aconteceu. Então, em primeiro lugar, é preciso perdoar. E a segunda coisa é que muitas vezes eu não era... As minhas reações nem sempre foram boas sobre o que estava acontecendo. Na verdade, às vezes foram piores do que você poderia imaginar. E, para se desculpar, ele passou pelo programa de 12 Passos do Alcoólicos Anônimos. Ele está sóbrio há mais de 30 anos e converso com ele todos os dias e admiro ele hoje. Não pelos motivos que eu queria admirar em um pai para um filho, mas por motivos totalmente diferentes agora, pelo homem humilde que ele é, por se preocupar em ajudar as pessoas. E essa cura em nós dois criou algo no nosso interior que diz, podemos superar, podemos seguir em frente, podemos fazer algo melhor, podemos fazer algo diferente. Muito da vida são traumas, um vício em muitos aspectos. Alguém vem me procurar com um vício em pornografia e diz, eu não consigo parar, eu não consigo parar. O que eu tento dizer é, certo, quando foi que você fez pela primeira vez? Eles contarão uma história dramática do tipo, eu estava na 4ª série e algo ou alguém fez algo inadequado para mim, e então eu comecei. Então eu digo que isso é uma ferida. Uma ferida? Você experimenta algo. Você se sente sujo, como se tivesse feito algo errado, mas na verdade foi uma ferida. O que você precisa fazer é proteger essa ferida para que ela cicatrize, o que significa que você precisa ficar longe daquilo que continua infectando essa ferida e deixar sua mente ser renovada. Como você se vê, talvez como você vê as pessoas, imagens, o sexo oposto ou qualquer outra coisa. Você precisa colocar uma proteção em volta da ferida, porque se continuarmos cutucando a ferida, ela não cicatriza. E então talvez pode ser que você faça uma terapia, pode ser que você leia a Bíblia, pode ser que você entre em um grupo de pessoas que estão trabalhando juntas. Você tem que fazer algo diferente. Normalmente as feridas não cicatrizam sem algum tipo de tratamento, algum tipo de ajuda e algum tempo. Você precisa ter uma combinação de todas essas coisas. E como alguém aprende a gerenciar pensamentos quando tem uma ferida que se torna um vício, que sempre há dor e ansiedade e a pessoa recorre a esse pensamento? 100%. E você faz isso por causa da maneira como nossas mentes são criadas. Quando pensamos em um pensamento, criamos um caminho neural e é como se houvesse uma estrada entre nós dois. Se atravessarmos o pátio da mesma forma todos os dias, você cria um caminho. É assim que nossos pensamentos fazem, eles criam um caminho neural.
O que temos de fazer é aprender a parar de percorrer o mesmo caminho de pensamentos destrutivos e criar outro caminho, o que não é fácil. Temos que determinar qual é o pensamento errado ou qual é a mentira em que nós estamos acreditando. Então, o que temos que fazer é determinar qual é o pensamento correto ou qual é a verdade. Nós temos que pensar nesse pensamento de novo, de novo, de novo e de novo. Temos que pensar nesse pensamento repetidamente. Escreva ele, seja o que for, pense nele, fale até acreditar nele. Escreva, pense, fale até acreditar. Escreva, pense, fale. No meu caso, Luiz, eu tinha alguns pensamentos sobre mim que nem sempre eram positivos. Qual foi o pensamento mais difícil de superar? Eu sempre senti que eu não era o suficiente. E por que isso acontece com tanta gente? Inclusive comigo. Sim. Por que parece ser o cerne de muitos dos medos? Acho que é porque não somos suficientes. Não somos. Somos seres humanos quebrados. E... Nós somos fontes de criação, né? Não somos. Não somos Deus, mesmo. E nós conhecemos nossas falhas. E por isso sempre sabemos que não somos Mas viver com a suficientes. crença de que eu não sou suficiente, nunca vou ser, eu não vou ser inteligente, bonito, Sim. também não ajuda a gente. Não, mas é provavelmente por isso que muitas das pessoas aqui se sentem assim, porque em nossa disfunção tentamos provar que somos. Você vai ser um grande atleta, você vai ter sucesso, você vai estar tentando provar para outra pessoa ou para si mesmo que é suficiente. Isso funciona por um tempo, mas não sustenta o sucesso. O sucesso simplesmente não dura dessa forma. Como podemos chegar a um ponto em que paramos de pensar coisas como eu não sou suficiente, nunca vou ser, eu sou idiota, você é sempre um fracasso? Como a gente elimina isso? Com o que a gente pode substituir para poder criar paz? Bem, isso depende de sua estrutura. Eu sou pastor, então eu tenho uma estrutura espiritual. Para mim, ela começa com Cristo. Na verdade, há um versículo na Bíblia que ele é um versículo muito poderoso. Eu sei que as pessoas são de diferentes origens religiosas e, na verdade, adoramos e respeitamos isso. Mas ele diz, você tem tudo o que precisa para viver em piedade. Versículo Por meio da poderoso. piedade. Piedade, você tem tudo o que precisa. Em outras palavras, se você reconhecer que Deus, ou qualquer que seja a sua fonte, eu diria Deus, te deu os relacionamentos de que você precisa, a mente, os recursos, a força interna, as pessoas para quem ligar, as emoções que você pode precisar. Ele está te dando tudo o que você precisa para a vida em piedade. Então você vai até ele ou aos seus amigos ou o que quer que seja e diz, eu vou aplicar as coisas que eu tenho que fazer para fazer as coisas. Também ensino isso na liderança, pois temos a tendência de pensar que muitas pessoas dizem, não posso porque não tenho, não posso fazer isso porque não tenho isso, preciso de mais pessoas, mais dinheiro, mais tempo, seja o que for. E eu falo, você tem tudo o que você precisa para agir, para criar. Em vez de dizer não tenho tempo, dizemos, não, na verdade você tem tempo para fazer o que quiser. Você faz a escolha. Não temos dinheiro suficiente, mas na verdade às vezes dinheiro demais atrapalha a inovação, né? Verdade. Quer dizer, realmente atrapalha. Se você não está com fome, não está O criativo. excesso de dinheiro faz com que você seja desleixado. As empresas mais inovadoras geralmente são mais inovadoras na fase inicial porque precisam ser. Eles não têm grana, estão tentando Não. resolver algo. E voltando à sua pergunta, fundamentalmente, você faz o que faz por causa do que pensa de você. Faz o que faz por causa do que pensa de si mesmo. Se você acha que está derrotado, age como alguém derrotado. Se achar que é insuficiente, sempre sentirá que te falta algo. Para mudar o que faz, precisa mudar o que pensa de si mesmo. Então, quando falamos de disciplina e de hábitos, começamos primeiro com quem e não com o que fazer. O que você quer dizer E com isso? também Não se trata do que fazer, mas de não quem o que você fazer, acredita mas que quem é. você é. Você faz o que faz por causa do que pensa que é. Então, De quem você acredita que é. quem acredita que é. Primeiro é preciso mudar a crença em torno de si mesmo. 100%. Como podemos fazer isso? Eles fizeram um estudo, basicamente, quando você se encontra. Em qualquer situação, seu subconsciente tem 3 pensamentos. O primeiro é que tipo de pessoa eu sou? Quem eu sou? Que tipo de pessoa? A segunda é que você se pergunta subconscientemente que tipo de situação é essa? E a terceira pergunta é, o que uma pessoa como eu faz em uma situação como essa? E é assim que toma as suas decisões. Se você quiser mudar o que faz, você precisa mudar o que pensa sobre si mesmo. Então, que tipo de pessoa eu sou? Uma história boba. Sou um pastor, estou em um prédio de escritórios. Nos primeiros anos tínhamos um prédio alugado, cerca de 40 pessoas. Então, alguns adolescentes pararam no estacionamento do lado de fora e subiram em um carro. Eles tiraram a camisa e começaram a brigar.
Eu pensei, isso é incrível, quer dizer, estou aqui estudando, vai ter uma briga, corri pelo escritório como se tivesse 15 anos de idade e gritei, briga, briga, briga. Então esse outro pastor chamado Robert, um homem fabuloso, gritava, briga, briga, briga. Ficamos assistindo a essa luta por cerca de 30 segundos, ele olhou para mim, eu olhei para ele e pensamos, peraí, quem somos nós? Somos adultos. Não somos adolescentes, Temos que acabar com isso. Quando você souber como você é, saberá exatamente o que fazer. Quando você souber quem você é, você saberá o que fazer. Então acabamos com a briga porque nos lembramos, enfim, quem éramos. E, fundamentalmente, quando queremos mudar nossos hábitos, é preciso começar pela identidade. O que uma pessoa como eu faria em uma situação como essa? Se eu continuar fazendo a coisa errada é porque eu estou com a mentalidade errada, temos que mudar o que Como a gente pensamos. pode mudar a identidade se essa identidade nos serviu em certos aspectos, mas não em todos? Nossa disfunção pode nos servir. Ou seja, sou o filho adulto mais velho de um alcoólatra, o que faz com que eu agrade as pessoas, o que funciona até não funcionar mais. Eu sou uma personalidade do tipo A que vai se tornar um empreendedor, o que funciona até não funcionar mais. Nossas disfunções podem funcionar para nós até certo ponto. Mas para realmente sustentar isso e criar impacto, temos que ser saudáveis no que estamos fazendo. Então a mentalidade é muito, muito, muito importante e, essencialmente, o que temos que fazer é treinar novamente a nossa mente. Quero dizer, tem uma cachorra que corria para a rua o tempo todo. Ela ia morrer desse jeito. Eu tentei treiná-la, mas por fim tive que comprar uma daquelas coleiras que davam choque. Agora, nem ligamos a coleira porque ela sabe que não pode passar de um certo ponto, ela está treinada. O que eu quero fazer com a minha mente é treiná-la para não ir a esses lugares perigosos. E eu tinha 55 anos quando isso aconteceu. Se eu tiver pensado de uma determinada maneira por 20 ou 30 anos, a ideia de mudar minha mente em uma semana é quase impossível, certo? É uma disciplina e, da mesma forma, há cerca de 15 anos decidi levar a sério a minha saúde e a minha dieta. Eu levei provavelmente 3 anos para ver benefícios significativos na minha saúde física. Quer dizer, você vê alguns benefícios imediatos, mas até que se torne um estilo de vida sustentável, são provavelmente 3 anos. E depois, provavelmente, mais 7 anos com ajustes de suplementos, refeições, exercícios e coisas assim. Acontece o mesmo com a minha mente. Para eliminar o máximo de disfunção possível e começar a substituir isso por pensamentos saudáveis, sustentáveis, produtivos. Foram necessários cerca de 7 anos para que isso acontecesse. Você não se torna bom em nada sem levar muito tempo. Não se torna bom em melhorar sua mente sem trabalhar um pouco para isso. Depois de 10, 15 anos realizando essas atividades para recriar o seu pensamento, seus hábitos, disciplina e ser o líder que você é, quando um pensamento do passado que costumava ser consistente, ele aparece, o que é que você pensa e diz sobre isso para si? Como é que você muda isso? Como você volta à sua nova identidade? Sim, a ciência chamaria isso de criar novas vias neurológicas. As escrituras chamariam de renovação da mente. Existe um versículo da Bíblia que devemos capturar nossos pensamentos errados. É uma ótima metáfora essa. Digamos que você sinta que nunca será bom o suficiente. No momento em que isso surgir, você deve reconhecer esse pensamento o mais cedo possível e pegar ele e dizer, isso não é verdade. E o que é verdade? E então você deve substituir pelo que é verdadeiro. Se não capturar isso, é como se deixasse algumas... é como se algumas baratas entrassem na sua casa, você vai ter um monte de baratas nela em pouco tempo. É o tipo de coisa que tem que resolver logo. Muitos de nós não reconhecem os padrões de pensamentos errados e você vê isso com as pessoas nas redes sociais quando elas dizem coisas idiotas e todo mundo fala, essa pessoa não é saudável porque não vê isso. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer o que é. Que padrões errados de pensamentos estão me impedindo? Quando você acredita em uma mentira por tempo suficiente, começa a pensar que ela é verdadeira. E às vezes é preciso contar com ajuda externa também. Por exemplo, o psicólogo de desempenho com quem trabalhei me ajudou a ver que, pelo fato de eu me sentir indigno, eu tenho dificuldade em pedir ajuda. Acho muito difícil pedir ajuda. Foi então que ele me disse, do que você precisa? Quais são suas necessidades? O que você precisa? Na minha mente eu estou pensando, ok, eu preciso comer, eu preciso dormir,
Eu diminui o ritmo. É como se eu dissesse, do que você mais precisa? Eu tô casado com Amy há 31 anos, temos um ótimo casamento, eu preciso dela. Talvez não tecnicamente, mas eu realmente quero ela. E ele falou, não, você está acreditando em uma mentira, o que você precisa é de recreação. Você precisa de amigos, de diversão. Você precisa de tempo sem um monte de gente em sua casa, você precisa ir para algum lugar que tenha anonimato. Eu não preciso disso. Não, na verdade você precisa sim. O que ele me ajudou a fazer foi dignificar a necessidade de que isso não me torna menos servo ou mais, isso não me torna narcisista. Isso não faz de mim um líder ruim, não faz de mim um marido ruim. Isso me torna um ser humano que tem necessidades. E como alguém que foi treinado para servir aos outros, não é apenas normal pedir ajuda ou ter necessidades, mas é importante pedir ajuda. E permitir que os outros atendam às suas necessidades. Eu tive que treinar minha mente para isso, o que não tem sido fácil. E o que acontece se a gente pede ajuda demais? Isso existe? É uma coisa Acho boa? que, claro, existem coisas que você não pode deixar que outras pessoas façam. Elas não podem fazer tudo por você. Elas não podem resolver seus problemas. Se você criar um curso excelente e ele for sempre gratuito e não tiver nada a ver com isso, talvez eu não leve a sério. E se você for um bebê, provavelmente vai precisar de ajuda ilimitada. Mas quando não se é um bebê, em algum momento vai ser preciso Com se alimentar. certeza. Qual lugar na sua vida no momento em que você se sente que, se continuasse subindo de nível, resolveria muitos problemas, seja internamente, emocionalmente ou espiritualmente? Se eu subisse de nível... Se você superou algo que ainda está te impedindo, mesmo que seja um nível menor. Quero dizer, você está no nível superior ao da maioria das pessoas por ter sido muito disciplinado por 15 anos, mas ainda tem algum pensamento que te impede, uma emoção, uma intenção? Eu diria que minhas disciplinas estão bem definidas, o que é bom, mas acho que provavelmente... aqui está uma coisa, eu disse à nossa equipe, foi difícil dizer, mas eu estava basicamente liderando com medo. Há uma parte de mim que está sendo cautelosa agora. Nos primeiros anos eu era burro demais para ter medo como líder e não tinha nada a perder, por isso corria muitos riscos. E agora percebi que nessa cultura, alguém como eu, mesmo se dissermos algo pequeno, um passo em falso, podemos falar algo errado e isso pode custar incrivelmente caro. Além de me prejudicar, eu tenho 1000 funcionários e se eu der um passo em falso, isso pode custar caro. Eu represento algo que é mais do que apenas uma marca, é espiritual. E, de forma geral, eu acho que tenho sido muito hesitante. Eu joguei pelo seguro. Eu não fui tão ousado, acho que muito porque eu era destemido e fiz menos porque eu, na verdade, era medroso. Interessante. O que você faria se não tivesse medo nenhum? Tipo zero? Na verdade, eu tenho falado em algumas coisas recentemente, porque acho que há certos assuntos que, mesmo falando fora das câmeras, são um pouco mais polêmicos, nos quais tenho falado de novo, porque o que eu quero fazer é manter a conversa em andamento. Há certas coisas que posso dizer, ou certas coisas em que eu acredito, e que se eu for muito a extremo, a conversa termina rapidamente. Se você for muito extremo, né? Sim, Como eu se você posso tivesse perder certo. a credibilidade. E, na verdade, eu tenho a mente até bem aberta e uma grande tolerância e amor por muitas pessoas, mas eu tenho algumas crenças bem fortes. O que eu não quero fazer é forçá-las, mas acredito que elas podem ser muito úteis. E estou voltando a falar de alguns assuntos que considero importantes para alguém como eu, mas que são arriscados. Eu estou voltando e fazendo algumas dessas coisas. E, de vez em quando, eu penso que, por exemplo, nossa igreja criou um app chamado Your Version Bible App, disponível em mais de 500 milhões de dispositivos, de graça. A linguagem que utilizo é que temos feito um pouco de nickel and diming, ou seja, investimos muito dinheiro e temos uma grande equipe, mas temos jogado pelo seguro. Administramos o que provavelmente é a ferramenta número 1 do mundo, na história do mundo, para divulgar essa palavra. Estamos jogando seguro. O que fizemos, estamos aumentando, estamos assumindo riscos e investindo muito nisso, que pode ou também não pode
funcionar, sabe? Isso é algo que agora eu estou dizendo que estava hesitante, que não serei mais hesitante. Se eu pensasse nisso por um longo tempo, provavelmente haveria muitas áreas como essa em que meu medo me impediu de ser tão ousado, Jogue com um pouco mais de segurança, jogar com né? mais segurança. Eu acho que esse é o desafio. Você realizou muito individualmente também na igreja. Você está em tantos lugares, você alcança muita gente. Tem 500 milhão de pessoas usando seus apps, os livros, o trabalho, credibilidade, liderança, tudo isso que você criou. Por que você acha que é tão difícil para as pessoas quando elas criam algo que, para outros seres humanos, parece ser algo muito, muito confiável, uma grande plataforma? Por que é tão difícil para as pessoas continuarem sendo corajosas e usando sua voz? Não estou dizendo que você não esteja fazendo isso, mas que continue fazendo coisas que te levaram até lá. E também, por que você acha que tantas pessoas querem derrubar aqueles que criaram algo que elas mesmas queriam criar? Por que nos últimos 5, 10 anos tem essa cultura de simplesmente criticar qualquer pessoa que esteja fazendo algo de valor, que agrega? Sim. Eu vou começar com essa parte da pergunta porque é mais fácil. Na Nova Zelândia ou na Austrália, é onde a síndrome da papula alta é mais conhecida. A papula cresce mais alto e as pessoas querem cortar. Eu acho que é triste comentar que a natureza humana nasce da insegurança, e o que eu descobri é que durante grande parte de minha vida eu era muito parecido com isso. Se eu visse algo bem-sucedido, me sentia ameaçado. Eu não devo ser bom o suficiente porque não estou fazendo isso, então deve haver algo errado com eles. Então cresci em um lar com uma mentalidade em que me ensinaram que as pessoas ricas são ruins. Quer dizer, com essas palavras São mesmo, mais. eles devem ter feito algo errado para chegar nesse ponto. O que é interessante é que um membro da família que acreditava nisso acabou se casando com alguém rico. Era uma pessoa rica de classe mundial, generosa, gentil, absolutamente incrível. E eu disse para a pessoa: você acha que talvez ela seja rica porque tratou bem as pessoas, porque teve integridade, porque serviu bem as pessoas? E então foi que ela disse: não, você vai ser rico e vai decidir que tipo de pessoa rica você quer ser. Então, foi interessante porque estamos criando uma mentalidade em que as pessoas querem derrubar as outras. E à medida em que cresci, eu não me sinto ameaçado pelo sucesso, mas celebro o sucesso. Pois prefiro torcer loucamente pelas pessoas. Isso requer uma mentalidade realmente diferente, e a diferença de uma mentalidade de abundância e uma mentalidade de escassez. O que é escassez? Existe uma torta e se você tiver um pedaço, eu não tenho. Abundância é poder fazer mais tortas. Podemos Tortas fazer ilimitadas. Sim, toneladas de tortas, se acreditarmos que as pessoas bem-sucedidas provavelmente fizeram algo para merecer estar lá e que é difícil estar lá. Então nós vamos aplaudir em vez de criticar. Além disso, eu li que a Engelman, que faz pesquisas de confiança agora, acho que 67% das pessoas optam em não confiar, a menos que haja um motivo para confiar, o que é horrível. Porque não te conheço, mas estamos juntos em podcast, então tenho que confiar em você. Eu peguei um avião para chegar aqui, confio no piloto para me trazer. Quando eu sair para almoçar hoje, vou confiar que não vão cuspir na minha comida, mas a sociedade é construída com base na confiança. Mas se 67% não confia nos investidores, a menos que seja comprovado, é quase como um colapso de qualquer coisa relacional. Eu acho que a resposta mais longa para isso é que o que mais criticamos geralmente é o que menos entendemos. E o que devemos fazer em vez de criticar? Estudar. Seja curioso, né? Sim, seja curioso. E o que você já fez? Quer dizer, você foi curioso e é isso que o torna tão grandioso. Você não derruba a grandeza. Você criou a School of Greatness, não é? Certo? Exato. Nos últimos, eu não sei, os últimos 5, 7 anos, eu vi diferentes pastores liderando igrejas, em geral, tropeçarem, terem problemas conjugais, um escândalo de traição, um escândalo financeiro. Eu já vi isso, eu não conheço todos os detalhes, eu não estou realmente nesse cenário, mas eu já vi acontecer. Certo. E então eles perdem sua credibilidade, igreja, ou o que quer que seja. Por que você acha que isso está acontecendo com certas pessoas nas comunidades religiosas? Por que nós temos
padrões tão altos para que esses indivíduos não sejam humanos e cometam erros. Você pode falar sobre isso? Sim, eu poderia falar sobre isso por muito tempo, porque é importante. Em primeiro lugar, sim, tivemos a queda de alguns líderes visíveis e tivemos centenas ou milhares de líderes espirituais que não caíram. E milhares de líderes visíveis que não caíram, então nós temos problemas, mas também temos tido muitos lugares onde as coisas estão indo muito bem. Eu gosto de ressaltar isso, porque vivemos em uma época em que os fracassos chegam aos noticiários e, com razão, se estivermos fazendo algo que não está certo, ok. E também quero dizer que há muitas pessoas fazendo isso muito bem, e não queremos nos esquecer disso, porque isso está acontecendo. Acho que por vários motivos. Eu acho que é quase demais para contar. Eu acho que se colocarmos nossa identidade no lugar errado, ficaremos vulneráveis. Se trabalharmos sem recuperar, ficaremos vulneráveis. Se nos distrairmos visualmente com algo que não deveríamos olhar, também ficaremos vulneráveis. Se nós negligenciarmos nosso casamento, ficaremos vulneráveis. Se nós não tivermos uma verdadeira responsabilidade, pessoas a quem possamos responder e que estejam no comando, ficamos incrivelmente vulneráveis. Isso pode ser um problema. Acho que a lista de motivos é praticamente infinita. Um dos desafios é que, digamos que damos um pequeno passo em falso que nos leva a um passo em falso maior. Muitas vezes os líderes espirituais não se sentem seguros para confessar isso. Onde estamos, o que vamos fazer? É sempre dizer que queremos ser um lugar seguro para confessar o pecado cedo. Ou seja, se alguém faz algo que seria digno de notícia ou algo desqualificante, geralmente não é uma ação de um passo, geralmente há 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos menores que levaram a Não isso. apenas, eu tenho uma ideia, vou agir de acordo com ela, Não. como se eu estivesse pensando nisso há anos, E né? trabalhar para isso, ou seja, me comprometendo aqui, me comprometendo ali e acolá. Acredito que em muitos níveis de responsabilidade, vamos dizer que vamos dar uma olhada na sua vida e há certas disciplinas nela. Você tem parâmetros. Há certas coisas que vou comer hoje, que não vou comer hoje. Há certas coisas que vou fazer com meu tempo. Quando se trata de proteger meu casamento, 31 anos e 6 filhos que já cresceram, 5 netos, então é claro que eu tenho parâmetros na minha vida garantidos. Me fale alguns. Que há muitos deles. As pessoas criticariam isso o dia inteiro e eu entendo que em certos círculos isso seria verdade, mas eu simplesmente não fico sozinho com alguém do sexo oposto. Você não fica sozinho. Não tô sozinho. Meu computador, meu celular e tudo mais, tem coisas de rastreamento neles. Cada clique que eu faço no computador é visto por outra pessoa. O mesmo acontece com meu celular, ele tem bloqueadores de material inadequado. Eu não posso marcar uma massagem, porque não posso digitar massagem. Ele bloqueia coisas, ele é incrivelmente inconveniente se eu quiser fazer uma massagem, mas significa que eu não posso ver algo que eu não deveria. E as pessoas perguntam, pastor, você é realmente tão vulnerável assim? Sua foice é tão Não, grande você está assim? sendo E responsável, a né? resposta geralmente é não. Certo, geralmente não. É. Quero dizer, na maioria dos dias não, mas nunca se sabe se haverá um momento em que eu estarei chateado, bravo, irritado, vulnerável, ou o que quer que seja. A maneira como eu sempre digo isso, Lois, é que eu vou fechar as portas que eu puder, porque eu resistirei a uma tentação no futuro se posso eliminá-la da minha vida Uau. hoje, certo? Então, Adorei isso. por quê? Por que lutar contra isso? Eu não sei quando ficarei vulnerável, se eu estiver, porque ainda sou humano, não vou ter acesso a isso. Então, como na verdade você vai fazer isso? Bem, você é tão forte quanto é honesto e você no final tem que ser honesto, certo? Você tem que ser honesto. Para alguém como eu dizer que tenho esses parâmetros, isso implica que eu poderia ser vulnerável. E a razão disso é que eu poderia ser vulnerável por causa da minha origem. Eu sempre brinco dizendo que muito antes de ser pastor eu era um homem, Verdade. certo? É. E o fato de eu ser um pastor não significa que eu não seja um ser humano capaz de cometer Claro. erros. Uau. E então o que eu faço é dizer onde estou vulnerável e colocar proteções nesses locais. Cada tecla digitada e cada link acessado por você pode ser visto por alguém, né? 100%. É E um quem software. seria?
Alguém da sua E, equipe, curiosamente, no meu esposa, escritório, no meu e-mail. computador, talvez você não goste disso, mas se você me enviar uma mensagem, com certeza alguém vai ver. Claro. Só vou Então as enviar mensagens de pessoas... texto com coisas inapropriadas. Sim, e algumas pessoas que precisam se lembrar disso, alguns dos meus amigos. Então, onde quer que eu vá, minha quilometragem é rastreada, para que as pessoas do meu escritório saibam onde estou. Cada dólar que eu gasto, tenho vários que me ajudam. Todos eles veem que cada dólar que ganho, cada dólar que dou, existe essa transparência financeira com um grupo de pessoas. É uma responsabilidade e tanto, hein? E isso não é nem mesmo responsabilidade, é apenas como minha vida está organizada. Então, o que há para se esconder? Então, eu comecei a praticar jiu-jitsu há cerca de 3 anos. A senhora do meu escritório disse: "Que lugar é esse que você frequentou 4 vezes em Guthrie?" E como a minha vida é muito chata, eu decidi ir a um lugar novo. E as pessoas veem isso, e isso seria realmente extremo para muitas pessoas. Eu sei que a grande maioria do seu público está pensando que cara louco. Muitas pessoas criticaram meus padrões e acabaram se metendo em problemas, então tenho muitos motivos para permanecer no caminho certo. Eu vou colocar cercas para evitar que eu siga o caminho errado. E se você tira isso, digamos, você está fazendo há 30 anos, eu tenho esses parâmetros, essas diretrizes, limites que eu estabeleci para mim mesmo. Eu estou bem com isso, mas se você começasse a retirar isso, talvez por 1 ano ou 2 você ainda continuaria assim. Mas então, ou alguém vai ver isso, eu vou fazer uma coisinha. Não é algo que seria um grande problema, mas pode levar Existe alguma uma tonelada coisa. de limites que tenho no momento e que não sinto que preciso, mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Eu não me Você sinto nasceu capaz homem, de é? fazer isso no momento. Eu não me sinto capaz. Nessa idade, eu sou muito menos vulnerável a algumas coisas que era Claro. antes, mas não sou invulnerável. Então, eu prefiro ser sábio do que tolo. Claro, é uma maneira extrema de ver as coisas, mas isso trouxe resultados extraordinários na sua vida, né? Uma sensação de paz e liberdade que você não teria de uma outra forma. É isso que é a disciplina. A maioria das pessoas odeia a disciplina. Uma definição simples de disciplina é escolher o que você mais quer em vez do que quer agora, certo? E há muitas coisas que quero muito. Há algumas coisas que eu quero agora e às vezes elas não são a coisa certa. Até mesmo a minha dieta, que é muito rigorosa. Você está definido, dá pra Bem, perceber. obrigado, mas não é porque eu não gosto de donuts. Não é porque eu não gosto de sorvete de chocolate. Eu gosto, só que eu não tenho acesso. Você quer ter energia, quer viver bastante tempo. Quer dizer, minhas refeições são pré-planejadas e tenho lanches saudáveis o tempo todo, porque se não for assim, eu vou ficar vulnerável a isso. Há escolhas que fazemos para colocar as pessoas certas em nossas vidas, os ambientes certos, os sistemas certos, a responsabilidade certa. E as pessoas dizem: "Craig, você é incrivelmente disciplinado", e elas dizem: "Eu não sou nem um pouco disciplinado." Mas você é realmente disciplinado. Algumas pessoas podem ser disciplinadas para comer Doritos e jogar videogame o dia todo, dormir até tarde, e foi o que ela escolheu. É consistente. Eu não sou naturalmente disciplinado para as disciplinas certas. Eu tenho que escolhê-las. É como sua mente, uma vez que você escolhe elas com uma frequência suficiente, então você cria caminhos, você vê os benefícios e passa a ser quem você de fato é. Por um tempo eu era uma pessoa que estava tentando comer de forma saudável. Agora eu sou uma pessoa de valores. Este é um templo do Espírito Santo, é o que minha fé acredita, e por isso eu vou colocar coisas boas nele. É assim que eu sou, não me limito a comer bem. Isso é quem eu sou, esta é a minha identidade. Se você quiser mudar o que faz, então mude o que pensa de você. Esse é um pensamento que me ajuda muito. Qual o pensamento que você tem com frequência todos os dias que mais te ajuda nesse processo? Eu diria que várias coisas. Para M, eu diria que amarei como Jesus amou a igreja. Eu daria minha Uau, vida para servir ela. E isso eu é intenso. eu quero amar ela. Quero que ela se sinta abençoada, honrada, querida. Esse relacionamento é realmente muito importante para mim. Quando você chegou a esse ponto, foi desde o primeiro dia, depois de 10 anos, quando você pensou, ok... Nós decidimos que queríamos fazer algo diferente, realmente algo diferente. Mas essa é a maneira diferente de pensar do que há 30 anos atrás, né? As com pessoas não certeza. pensavam assim. Sim. Você seguiu o padrão, né? Você
namora por alguns anos, fica noivo, se casa, se divorcia, fica Sim, infeliz. então, eu te disse que fiz tudo o que poderia ter feito de errado na vida amorosa, e então, quando eu tive essa mudança, o que eu fiz foi pegar 2 anos e parar de namorar. Você também tem algumas coisas estranhas assim, não é? Eu parei de namorar para tentar me restabelecer. Então, eu comecei a ler tudo o que podia sobre casamento, comecei a ouvir fitas. Isso te diz há quanto tempo foi? Estávamos nos anos 80. Comecei a escrever um diário de como seria um bom marido, e então escrevi bilhetes para a pessoa com quem eu me casaria um dia, e eu não sabia quem era, mas escrevi esses bilhetes. 3 meses depois de um encontro, eu tinha essa caixa de sapatos, e foi tipo, acho que eu fiz isso para você. E então, eu simplesmente pensei que seríamos diferentes. E você tem que ser diferente. Ou seja, tem que ser muito diferente. As pessoas riam de nós, tiravam sarro, nossas finanças eram diferentes, zombavam, faziam todo tipo de chacota com a gente. Nossas prioridades eram diferentes e depois de algum tempo, as coisas começaram a funcionar e a funcionar muito bem. E então ganhamos um pouco da credibilidade que até então não tínhamos. O relacionamento com ela está no topo e eu falo, eu posso fazer tudo que eu digo tudo o que Deus me chama para fazer porque tenho o que Ele precisa que eu faça. Essa é uma das coisas que eu digo repetidamente. É como um mantra durante o dia. Sim, sim, eu acredito no melhor das pessoas. Tento sempre dizer a mim mesmo que prefiro estar errado, acreditando em alguém, do que ser cético por causa da minha natureza. Eu sou cético, então vai contra a minha natureza. E eu sinto que para ser realmente bom em liderança é preciso acreditar nas pessoas. Sempre dizemos que a confiança é dada e a desconfiança é conquistada, mas é o contrário. Eu quero confiar em você até que você prove que eu não posso. Ao contrário da cultura atual, para ter uma equipe que seja realmente saudável, que realmente queira o trabalho, que queira estar lá, quero que saibam que quero ser um líder, eu quero acreditar neles. E isso é contraintuitivo em relação à maneira como fui criado, por isso tenho que reforçar isso e renovar minha mente dessa forma. Uau, isso é inspirador. Quem foi o mentor que mais te inspirou nesse espaço? Talvez alguém da sua idade ou alguém mais velho que abriu o caminho para o seu relacionamento, sua fé, na maneira como fazia as coisas nos negócios. E qual foi a Sim. maior lição que essa pessoa te ensinou? Eu diria que para mim não há uma única pessoa, é quase como... Eu sempre digo às pessoas, não procurem um único mentor, procurem por categorias de mentores. Então, há uma enorme diferença nisso. Se você me perguntasse uma categoria, eu poderia lhe dizer uma pessoa. Em negócios e liderança, há um cara chamado Mike Liddell. Ele é disciplinado, um grande homem, um grande líder familiar. Então, olhando para a liderança, eu diria que foi criado por John Maxwell nos primeiros anos. Eu li tudo o que ele escreveu. Quero dizer, muitas das pessoas que você entrevistou anos atrás apenas ouviam Ferris e sua 4-Hour Work Week, que em grande parte era quase uma hipérbole. Mas havia ouro ali. Todas as pessoas que eu ouvia faziam mergulho sônico a frio ou meditavam. Quase todo mundo. Se eles estão fazendo isso, eu vou tentar. Agora eu faço isso. A meditação não tem sido tão consistente, mas eu faço. Na verdade, eu criei minha própria forma de meditação que eu faço na sauna, que é diferente. Mas se alguém que eu respeito está fazendo alguma coisa, eu quero fazer essa coisa. Nem sempre posso fazer o que eles fazem, mas quero saber como eles pensam e quero saber o porquê disso. Em cada categoria tenho diferentes mentores que me inspiram. E qual foi o melhor conselho sobre relações que você ouviu? Quando Amy e eu nos casamos, havia uma escritora no jornal chamada Ann Landers. Ela era muito importante naquela época. Ela escreveu uma coisa que dizia: negligencie o resto do mundo se for preciso, mas nunca negligencie seu cônjuge. Nós recortamos isso. Isso foi na época em que se colocavam ímãs na geladeira e nós colocamos isso lá. Negligenciam o resto do mundo se for preciso, mas nunca negligenciam um ao outro. Tínhamos isso em mente. Nós priorizamos nosso Mas relacionamento. como é que você faz isso? Você tem mais de 1.000 funcionários, você lidera milhões de pessoas no mundo. O peso está nos seus ombros para ter a mensagem certa a ser dita de maneira certa toda semana. Você
escreve livros, está administrando negócios, você tem um aplicativo. Como é que você coloca o seu casamento ou relação em primeiro lugar quando está criando tanto com sua missão? Eu diria que há algumas coisas que as pessoas não entendem. Uma delas é que as pessoas incríveis que têm ao meu redor fazem muito. Você ficaria chocado com o que eu não sei e o que eu não faço. Sua cabeça iria explodir. Você não sabe. Eu não sei muito sobre o que eles fazem. Eu confio neles. Eles são ótimas pessoas. É isso. A outra coisa é que minha vida é muito chata, ou seja, é apenas... Levanta, faz exercício, É come essa sempre a mesma comida, coisa. a mesma coisa. Sim, sabe? Sempre acaba tudo no mesmo horário. Uma das coisas mais importantes que eu tento ensinar é o que eu chamo de prazos artificiais. A minha mensagem, eu tenho que pregar no domingo, mas ela deve ser entregue na quarta-feira ao meio-dia. Quem criou esse prazo foi eu. Além disso, eu saio às 13h45 todos os dias, o que é muito cedo. Provavelmente eu começo um pouco mais cedo do que a maioria, mas se eu criar um prazo artificial, isso vai me fazer delegar mais. Isso faz com que eu não faça algumas coisas que provavelmente não deveria estar fazendo de qualquer forma e tomo decisões mais rápido. Pense nisso, se eu tiver um dia totalmente aberto, provavelmente não serei tão produtivo porque não vou delegar, vou fazer algumas coisas que não deveria estar fazendo, serei mais lento para tomar decisões. Então, criar um prazo artificial me torna mais produtivo. Para ter tempo com a Amy, nós bloqueamos esse tempo, se torna uma prioridade. As pessoas realmente produtivas não têm mais tempo, elas apenas fazem mais com seu tempo e fazem mais por meio de outras pessoas. Você precisa priorizar o que realmente importa. Você só precisa priorizar isso. Então, como você tem tempo para se exercitar? Bem, você escolhe isso. Como você tem tempo para sua esposa? Você escolhe. Como tem tempo para orar? Você escolhe. Consegui minha licença de Uau. piloto, agora eu estou trabalhando na minha qualificação. Como você tem tempo? Você Eu mesmo escolhi voou fazer para isso. cá? Não, eu apenas voei nas nuvens. Eu fiz o meu primeiro pouso ontem. Eu não sou tão Oh, bom, legal. mas tenho minha licença. Agora eu estou obtendo uma licença por instrumentos, mas o que isso faz é me desconectar da minha mente. Como você tem tempo para isso? Bem, você escolhe. Normalmente, se você quiser alguém que realmente faça algo, procure alguém que esteja fazendo muitas coisas, porque essa pessoa sabe como administrar seu tempo. E a sua energia, muitas vezes falamos apenas de gerenciamento de tempo. O gerenciamento de energia é uma categoria totalmente diferente e uma forma diferente de se pensar. Quando você tem mais energia criativa ou quando tem a melhor energia para tomar decisões, eu sou disciplinado. Até o ponto de não tomar decisões em determinados dias. Se você quiser que eu decida algo, eu só faço isso depois de ter feito certas coisas. É chato, é uma estrutura, mas há liberdade nisso. Há liberdade O que nisso. acontece do outro lado se alguém disser, bem, eu não quero ter tanta estrutura, não quero ser tão metódico com o meu tempo, eu quero fazer tudo o que eu quiser, comer o que eu quiser, malhar quando eu quiser. Eu diria que seria errado para muitas pessoas que não têm esse tipo de rotina tentar fazer isso. Seria cruel pedir para alguém que não tem esse tipo de rotina que seja dessa forma. Mas o que eu diria é que, digamos que você seja muito mais artístico, eu sou um ESTJ, digamos que você seja um INFP, você é muito menos estruturado, mais relacional, mais flutuante, etc. Eu diria que você quer uma estrutura artística. Ou isso pode significar que às terças-feiras eu saio, olho para as nuvens e pinto, mas você faz isso às terças-feiras e é nesse dia que você pode fazer isso. Ou, em vez de fazer isso, você pode dizer, durante essa semana não aceito nenhum tipo de compromisso por qualquer motivo, então você precisa priorizar o tempo para fazer o que te torna excelente e estruturar sistemas, metas, agendas, responsabilidades. Isso faz com que eu me saia melhor que alguns. Para outras pessoas pode ser a criatividade, a flexibilidade, o tempo relacional, o tempo de reflexão. Você precisa definir quais são as coisas que te impulsionam, que te renovam, que te dão energia. E então você tem que se perguntar quando você faz isso melhor. Ou seja, eu crio conteúdo pela manhã, não à tarde. Eu me sinto renovado pela manhã. Você direciona sua energia e seus dons de uma forma que seja consistente com sua maneira de agir e encontrar liberdade e também a produtividade nisso. Eu não quero pedir para ninguém ser como eu, isso seria burrice, porque as pessoas não estão programadas como eu estou. Mas o que queremos fazer é descobrir como você está programado, o que te traz alegria, onde você se sente bem, quando você é ótimo, como você se sente bem. Então recrie isso. Vá por esse caminho. Vá Sua atrás esposa disso. é Amy, né? Sim. O que você mais gosta na Amy? Eu adoro a sua consistência. Eu sou intenso, sou emotivo, ela é sólida, estável, tranquila.
E também divertida. Sim, ela é muito divertida. É. Eu tenho certeza de que você diz pra ela todas as coisas que você ama nela o tempo todo, mas qual a qualidade dela que talvez você não fale o suficiente? Eu falo tudo. Você diz Sim, de tudo. verdade. Se você pensar em algo bom, diga. Eu sou uma pessoa que gosta de palavras de afirmação, então eu falo. Uma pergunta diferente para mim talvez seja o que você deveria fazer por ela que ainda não faz. Aí eu teria muitas Como assim? questões. Bom, eu diria que tratar ela melhor. Eu falo isso o tempo todo, mas ela realmente respeita a minha agenda de trabalho. Há momentos em que eu deveria tirar uma manhã de folga e passar com ela, mas eu não faço isso. Eu realmente vou para o trabalho. Não é que eu fosse falar algo mais bonito, mas como eu a trataria melhor. Isso é legal. Gostei. E quando você vai tirar folga? Que manhã que você vai tirar Não, eu folga não no mudo futuro? as manhãs. Eu não mudo as manhãs. Talvez numa sexta-feira no futuro, né? Eu saio à tarde. As manhãs são E qual bem tarde você vai ter uma definidas. folga no próximo mês? Quando é que você vai fazer isso? Sim, eu vou te Vai dizer pegar uma um dia, coisa, né? cara. Eu vou te dizer uma coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso, Em algum momento bom? Se você eu não vai fizer, estar você pode aqui, me né? responsabilizar por isso. O que é que ela traz pra você que te faz ser a melhor versão de você mesmo? Ela me ajuda a acreditar mais em mim. Eu sou bastante inseguro. Sério? Sim, 100%. E você? Eu tô bem melhor. Eu Sim, costumava ser melhor. mais Eu inseguro. também estou melhor, muito melhor, 1 milhão de vezes melhor, mas em essência ainda há aquela dúvida: será que eu sou bom o suficiente? E em qualquer tipo de coisa pública, você tem fãs e você tem haters, certo? Os fãs são importantes, mas eles não mudam rumo internamente e os haters podem nos afetar dependendo do dia. Então, para mim, se ela acredita em mim, eu acho que foi o Maxwell que disse isso. Ele disse: o que é sucesso? O sucesso é quando as pessoas que te conhecem melhor te amam mais. Esse é o verdadeiro sucesso. Eu gosto muito disso. Se a pessoa que me conhece melhor me ama e acredita em mim, eu me sinto confiante. Isso é E vai lindo. além disso. Eu vou para o meu escritório, para os meus assistentes, e eles acreditam em mim. Todos os assistentes que tive no meu escritório, se não estão lá, ainda fazem parte da igreja e ainda fazem parte de nossas vidas. Isso me fez pensar, ok, então devemos estar fazendo algo certo. Durante 27 anos eles não fugiram, ainda fazem parte do nosso círculo interno. E isso é muito importante para mim. Se eu não tivesse isso, ou se ela não acreditasse em mim, certamente eu me questionaria, com toda certeza. Incrível. O que você acha que cada homem deveria dar mais à sua esposa para poder trazer mais alegria, mais paz, mais amor à relação? E o que cada mulher deveria dar mais a seu marido para poder criar mais paz, amor, respeito e pergunta. abundância? Ótima pergunta para quem está namorando agora, é bastante sério. É uma pergunta que eu responderia de 2 maneiras diferentes. A primeira é que o que queremos fazer? Descobrir qual é a linguagem do amor da pessoa e depois amar ela nessa linguagem? Não queremos amar da maneira que queremos ser amados? Queremos amar da maneira como eles querem ser amados? Então eu acho que a segunda coisa é que para as mulheres, o que elas normalmente precisam, é sempre perigoso falar o que as mulheres geralmente querem saber se você ama, aprecia e valoriza ela hoje. Elas querem amor, carinho e valor. O que um homem geralmente quer é alguma versão de: você acredita em mim, você me respeita. São 2 coisas diferentes. Então o que tende a acontecer é que a mulher quer ser amada e valorizada, então ela quer amar e valorizar seu marido, esse tipo de relação mais íntima que um homem quer ser respeitado e admirado. Você pode dizer: você está linda, meio que admirando a aparência dela ou algo assim. Em algum momento ela vai dizer: quero ser mais do que apenas uma pessoa física para você. Quero ser uma pessoa emocional. Eu diria que o que eu quero fazer pela Amy é amar e valorizar ela. E a maneira como ela me ama é acreditando mais em mim e me admirando. E eu costumo pensar que seu cônjuge se torna mais do que você vê ou diz sobre ele, e se você vê grandeza, fala de grandeza e incentiva onde está vendo as vitórias, ele tende a se tornar mais disso. Tende a fazer o que é recompensado.
Se você disser para elas o que elas não são, onde estão falhando e como são ruins, muitas vezes isso derruba elas e tem dificuldade de sair dessa situação. E nós somos multiplicadores, certo? E quando eu conheci você hoje, você me deu um abraço apertado. Da próxima vez eu vou abraçar você ainda mais forte. O que você me dá, eu retribuo. Se você não gosta do que está recebendo em um relacionamento, precisa analisar o que está dando de verdade, ou estamos investindo e ajudando alguém a se tornar mais, ou estamos destruindo e nos tornando menos. Se eu te der afeto, palavras que te fortaleçam, se eu amar em seu idioma e a pessoa me responder, isso vai começar a se compor. Não é perfeito de forma alguma, mas se torna rico e significativo. E então você pode suportar os momentos difíceis. Se eu estou desanimando minha parceira, se ela está me dizendo, você não é nada, tanto faz, gostaria que você fosse como fulano de tal, isso tira minha confiança, rouba a intimidade. Adorei isso. Eu sou muito cuidadoso com as palavras que eu uso no meu relacionamento com a Marta. Eu não sei se eu critico ela, eu acho que eu estava dizendo a você que, fora das câmeras, que uma vez que eu decido que eu vou me comprometer com alguém, eu vou aceitar a pessoa como ela é. Por que eu criticaria coisas se eu estou aceitando você? Isso não significa que eu não vou dar minha opinião se ela pedir, né? Às vezes eu falo, ei, gostaria de alguma sugestão sobre o que está acontecendo agora, sugestões, feedback, somente se você estiver aberto. Porque eu não quero que alguém diga, você precisa parar de fazer isso, isso e isso, porque desse jeito eu não vou receber bem. Veja se eu quero feedback, né? Certo. Talvez você incentive algumas coisas boas em mim e depois diga aí, mas isso 100%. que você está fazendo Sim. aqui talvez esteja afetando você, talvez Sim. você queira dar uma analisada, né? Isso é genial. Você entende o que eu quero dizer? Sim, e o que você está fazendo é trabalhar no seu relacionamento, trabalhar nele em tempos sem conflito. Não às Então- 2 horas da manhã, quando você está cansado. Não. E o que você está fazendo também é brilhante. Aprendemos o seguinte, à noite, quando as crianças estão na cama, nós fazemos um check-up do casamento, então eu digo, quais são as 3 coisas que eu estou fazendo que estão te fazendo bem? Qual é a sugestão de uma maneira pela qual eu poderia te amar melhor? 3 coisas. Muitas vezes ela vai dizer coisas que eu estou fazendo que não são o que eu pensava ser uma coisa boa. Eu acabei de comprar flores para você. Ela não ligava muito, mas se eu fosse passar um tempo com ela e com os netos, ela se importava com isso. Isso me ajuda a saber quais são as 3 coisas. E então qual é a única maneira para eu poder te amar melhor? Como eu poderia te amar melhor? Não que eu seja horrível, mas de uma maneira que eu Isso possa é melhorar. positivo. E depois ela pode me dizer algo que pode ser uma reclamação. Realmente me incomoda quando você faz isso, mas é enquadrado. Então, nós fazemos isso nos 2 sentidos. Eu e gostei muito aprendemos disso. Muito. Foi um período sem conflitos, porque você sabe quando está emotivo, blá, blá, Eu blá, não blá, quero blá, ver blá. isso, exato. Isso é demais, cara. Eu quero pedir que você volte para fazer um episódio sobre relacionamentos. Mas eu tenho algumas perguntas finais para você, Craig. O poder de mudar, masterizando hábitos que mais importam. Seu livro, quero que as pessoas comprem porque é prático, é bíblico e realizável. Quando você descobre o poder de mudar, então quero que as pessoas comprem porque sempre estaremos presos em uma situação que a gente não gosta ou precisaremos superar algo passando por algum tipo de dor, algum tipo de mudança, alguma transformação de dentro para fora para aproveitar melhor a vida, né? Uhum. Em algum momento vai ter dor, como falamos no início, mas Certo. é sobre como realmente aprender os hábitos que mais importam para te Sim. ajudar a mudar de uma maneira correta. Eu sei que as pessoas vão tirar muito proveito disso, eu encorajo vocês a comprarem para seus amigos também The Power to Change. Então comprem para alguns amigos também. E onde é que a gente pode comprar esse livro ou te apoiar especificamente com o livro? Sim, o livro está em qualquer lugar onde se vendem livros, e esse é o melhor lugar para comprar, porque não vendemos nenhum. Amazon, Barnes Noble, Mardel, em qualquer lugar onde vendam livros, ele está Qual o lá. melhor lugar para manter contato? São as redes sociais que as pessoas podem te seguir? Ou Sim, a partir do meu nome, Craig Groeschel, e na maioria das plataformas também, e o site é life.church, é a igreja que eu lidero e que está presente em 44 locais diferentes, e é claro, há um caminho online. E também para qualquer pessoa que queira aprender mais sobre a Bíblia, o aplicativo YouVersion Bible App é algo que temos a honra de oferecer YouVersion. gratuitamente. Sim, YOUVERSION. E
São literalmente centenas e centenas de traduções, centenas e centenas de idiomas, devoções de pessoas de todo o mundo, planos e coisas do gênero que podem ajudar as pessoas em sua jornada Incrível. espiritual. Seria muito importante para mim dar isso de presente para alguém Incrível. perdido. Fico Sim. grato com isso. É só uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, se chama As Três Verdades, então imagine que é o seu último dia na Terra e você realizou tudo o que quis, você se livra de toda a insegurança que possa ter e vive uma vida maravilhosa pelo resto da sua vida, mas por alguma razão, tudo que você criou tem que ir contigo para um outro lugar. A gente não tem acesso a livros, aplicativos, igreja, por qualquer cenário. Esse podcast acabou e tudo mais. Mas você tem 3 coisas para compartilhar com o mundo. E isso é tudo que teríamos. 3 verdades ou lições. Quais seriam 3 verdades para você? Eu diria, e espero que um público amplo aceite isso, porque eu não insistiria, claro, mas eu diria que quando você olha para quem Jesus era, para a maneira como ele amava os marginalizados, os excluídos, eu acredito que Jesus é amor e Jesus salva. Eu diria isso em primeiro lugar. Número 2, o que eu diria é que você é um líder, porque você tem influência, use essa influência para fazer a diferença nesse mundo. Eu me prolongaria nisso aqui por um momento, porque a maioria das pessoas realmente não se vê como um líder. Então temos que perguntar o que é liderança. A liderança é influência, e todo mundo tem influência. Eu tento ajudar as pessoas a ver que elas têm influência, e eu diria que em um mundo cheio de dúvidas, ódio e fragilidade, mais uma vez voltando ao livro que me inspira, O Amor Nunca Falha, eu diria então que o amor é generoso e essa é a melhor coisa que você pode fazer para tornar o mundo um lugar melhor, porque quanto mais você doar, quanto mais amar, servir aos outros, mais significativa será a sua vida. Então Jesus salva, você é um líder, use isso e ame. Isso é muito bom, cara. Eu quero te agradecer, Craig, pela forma que você age. Mais uma vez, eu assisto o seu material há algum tempo, e só de conhecê-lo e estar com você, você realmente se mostra como líder pela maneira como projetou sua vida, casamento, negócios, igreja, serviço. É bem inspirador. É inspirador para mim. Eu te admiro pela forma como você age, como se comporta, né? Quando você sente que tem mais a perder, né? Quando já realizou mais ou atingiu um determinado nível também. Eu admiro a sua coragem constante de se inclinar para ser mais destemido e assumir riscos necessários e a maneira como você serve, cara. Eu admiro a sua mensagem, seu exemplo também, é muito bom. Bem, obrigado por criar conteúdo que me ajudam e ajudam tanto as outras pessoas. Estar aqui com a qualidade das pessoas que você traz é demais. É verdadeiramente uma honra estar entre algumas das melhores pessoas com quem eu já aprendi. Então, eu realmente Eu fico agradeço grato, eu muito fico por grato. isso. Última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Bem, eu tenho que seguir o roteiro. Os melhores seriam aqueles que servem. E quero dizer, a maneira como sua equipe me serviu e me recebeu hoje, vocês têm essa qualidade. Isso realmente é grandeza. Fazer a diferença na vida de outras pessoas, deixar elas melhores, ser um doador, acreditar no melhor e servir aos outros. Isso faz a grandeza. Eu li um livro muito bom do rabino Daniel Lapin, e ele basicamente diz como é que você cria riqueza. Eu realmente sirvo as pessoas. Quanto mais pessoas você servir, mais riqueza você vai criar. Se definirmos riqueza de forma mais ampla do que finanças, em amizade, saúde, em significado e vida, quanto mais pessoas servirmos, mais ricos ficaremos de uma forma que seja mais importante. Vamos continuar servindo. Craig, muito obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Você vai ser processado, mas em segundo lugar, sei o quão perto aqueles policiais chegaram de matar você. Ela disse, você tem filhos, cara. É o pior. Nós queremos você. Queremos que você viva. O que vou fazer se você estiver morto? O que vou fazer? Eu disse, você não pode fazer isso. Você não entende. Não sei. Outra pessoa pode, mas você não pode.